Bom, pessoal, muito boa tarde. Vamos para esse nosso consumo de número 62, né? Desde quando a gente começou a marcar. Então, geralmente eu ando com o carro, geralmente eu não deixo chegar na reserva lá, né? E ando com ele aí provavelmente aí um pouco mais de 100 km e já abasteço, né, ele lá até a bomba parar. No meu caso o bocal é para fora, então ele para no automático na bomba. Já fiz o teste de deixar 5 litros de gasolina no tanque, né? E depois abastecer ele até o automático da bomba e ele não entrar os 35, né? Que pelo manual do proprietário desse carro, ele deveria caber 41 litros lá, né? O meu não cabe. Assim, no automático não. Se forçar ali, capaz que entra os 41, mas no automático da bomba, o tanque ele abastece, por incrível que pareça, ele entra apenas 34 litros no meu tanque de combustível, né? Então, na eventualidade lá, eu tinha feito uma manutenção no tanque de combustível e voltei 5 litros, né, no tanque e regulei a reserva ali na entrada da reserva com 5 litros, né? Um pouquinho para dentro da reserva já, com 5 litros. E fui no posto e pedi para completar. E entrou, se eu não me engano, na época entrou 29 litros lá. Então ele deu 34 no meu caso aqui, né? E o ponteiro ficou marcando um pouquinho para baixo de um tanque, né? E um tanque cheio. Então, eu acredito que se deixasse ele, forçasse ele na bomba ali, ele entraria mais os 5 litros lá, né? Eu não cheguei a tirar a boia para saber se tinha enchido até em cima, tudo, né? Então eu faço isso. Então eu ando com ele ali por volta ali de mais ou menos ali uns cento e poucos quilômetros ali. Quando ele está chegando perto de um quarto lá, eu abasteço até a bomba ali, né? E geralmente lá ele entra lá 18 litros, 16 litros. Dessa vez eu assisti um pouco antes para curiosidade dessa nova gasolina, que eu estava andando com a E27, né? Então eu queria abastecer com essa E30 aí, que é a primeira vez que eu abasteci com ela, desde quando começou a vigorar. E eu abasteci ele e entraram apenas 13 litros, né? Então ele estava um pouco para baixo do meio tanque lá e entrou apenas 13 litros, né? E aí eu tirei o consumo aqui, né? Com a configuração que a gente tinha colocado na vez passada, né? Que era 122,5 no principal, o ar 120, a lenta 50 e o injetor 50, né? Então, nessa média, ponto de ignição aqui, no meu caso ele tá, vocês viram aí no vídeo passado, ele tá com 15 inicial e ele tá chegando a 41 no centrífugo de final, né? Então no centrífugo aqui ele chega a 41 e a cápsula aqui, quando eu tô com o pé leve, ela joga mais 10. Então numa situação que ele chega com 52 graus de ponto, né? Na estrada, andando a 90 por hora, ele tá chegando a 90, tranquilo esse carro aqui. E tá com um desempenho bom com essa configuração de giclê, né? Andei com ele agora depois que abasteci, mas ainda como eu ainda estou com meio tanque lá, provavelmente no próximo tanque eu deixo ainda com essa configuração para tá só com a E30, né? Para a gente ver o lance do ponto aqui. Mas esse ponto que eu tô andando de 15 inicial e 42 final, com mais o vácuo 52, é o ponto do Gol 1300. O Gol 1300 ele andava, a cápsula dele avançava 15, né? Então ele avançava apenas 21 graus no centrífugo, né? Então ele tinha lá
15 iniciais, né, com a gasolina de 20%, e tinha 15 iniciais, com mais o 21, ele ia até 37, só que ele tinha 15, né, na cápsula de vácuo, então em certas situações ele ia 52 de final, né, e esse motor tá assim, e ele não tá esquentando nada, o coletor tá bem frio, e ele deu um consumo bom, ele deu 8,47 andando só na cidade, com o E27,5, depois que eu aumentei o giclê principal, ó lá, com 117 aqui ele deu menos, aqui ele tinha dado um pouquinho mais, né, e aqui ele deu um pouquinho menos, que estava muito frio, então folgador e tal, e dessa vez também eu peguei um pouco de frio, só que ele deu uma média um pouco melhor. Agora eu tô com E30, então ele vai continuar com a mesma configuração e vai estar usando agora, entrou 13 litros, então não posso nem dizer que é meio tanque, né? Está usando aí um quarto do tanque, seria 10. Está usando um pouco mais de um quarto de E30, né? Então tá uma mistureba aí de 3 quartos de E27 com um quarto de E30, né? Então no próximo abastecimento eu vou deixar enxugar bem. No próximo abastecimento eu vou colocar, aí vai ser tudo E30, aí a gente tira mais uma média e depois a gente vai mudar. Aí a gente vai mudar os giclês, né? Porque para E27 aqui, ó, a gente tinha o cálculo aqui, né? Que a gente tinha feito aqui para E27, vocês viram lá no primeiro vídeo do consumo lá, depois que eu troquei a embreagem. Vocês viram aqui que para E27 ele era, o principal aqui ia cair em 124, né? Então ao invés de pôr 125 eu pus o 122,5. E aqui no caso da nossa E30, né? Se tivesse com o tanque abastecido totalmente de E30, olha lá, ia dar 1,257, que seria o 125, né? Então depois que eu tirar uns 2, 3 consumos já com essa daí, e eu tiver abastecido mais do que os 40 litros de E30, né, que entrou 13 agora, então eu pela lógica eu tenho que abastecer, nos próximos abastecimentos aí eu tenho que chegar tem que abastecer mais 40, eu tenho que abastecer mais 27, né, mais 27 litros, então até dar tudo isso, passar de 30 litros, ela vai estar com toda a E30. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Que isso aqui daí é o para E30, que seria no PIC S, né? Estou usando aqui o PIC S, né? Que é o carburador original do meu 1300L do ano de 78, que é esse aqui. Então eu estou usando o PIC S. Aí seria o 125 no principal, o 120 no ar, né? A lenta aqui, ele tá dando 50, seria 51 aqui, então a gente pode testar 50 e depois subir para 52,5. Tá andando bem com as 50, tô usando 50 aqui, ó, com uma borrachinha, né? Então ele já tá com a borrachinha aqui para não entrar ar. Então seria isso aí, né? O injetor, que seria 45, ele já está com 50. E o econostat. Então o consumo ficou assim. Com 122,5 no principal, o ponto em 15 graus, né? O ponto, quanto mais adiantado tiver, é melhor, né? Então ele deu 8,47. A questão do ponto aqui, a ideia é a seguinte, é que eu falei no vídeo passado, né? No vídeo de trás sobre ponto. A ideia do ponto aqui é o seguinte: a gente, para a gente ter um parâmetro de ponto para o Fusca, na época que eu usava E5, né? E para essa taxa de compressão. Então, a primeira coisa aqui que a gente tinha que ver nesse carro aqui hoje, usando aí um terço, usando aí praticamente um terço de álcool na gasolina, a gente tinha que ver aqui, primeira coisa, taxa de compressão. Por quê? Porque se um terço de álcool aí, ele pega e deixa o combustível com uma octanagem melhor do que a que a gente tinha na época. E ponto é totalmente relacionado com octanagem.
Ponto, ele é relacionado com o combustível, mas mais por causa da octanagem. E o álcool, ele tem uma mega de uma octanagem. O álcool puro, ele tem 115 octanas, né? Enquanto a gasolina pura, sem nenhum tipo de álcool, se fosse uma gasolina brasileira aqui, ela ia ter por base aí 80 octana, né? Então ela a colocação do álcool na gasolina sobe ela para 95, né? Então melhora, né? A gasolina entre partes, atrapalha no caso da alimentação. A alimentação a gente tem que aumentar, ela perde um pouco o poder de queima, né? Precisa de um volume maior de combustível para gerar a mesma potência de queima que uma gasolina pura faria, né? Então, se está usando uma gasolina pura, se precisa, se coloca 15, né? Você dimensiona o carburador para trabalhar com a passagem de ar, a quantidade de combustível de 15 para 1. E nessa atual nossa, a gente está trabalhando aqui em torno de 13,2 para 1, né? Então você tem isso daí e você também tem o desperdício na parte do consumo, né? Justamente por quê? Porque não é um motor que foi desenvolvido para isso. A gente teria que mexer em taxa de compressão. Hoje seria uma taxa de compressão assim bem segura para esse motor aqui nosso hoje. Você poderia trabalhar aí com 8 de taxa, né? Então quem tem os motores aí a torque, que são 7,5 de taxa, vão deixar, vai ficar mais econômico do que os mais antigos, né? Porque ele já está bem próximo da taxa ideal, que seria aí em torno de 8,5, aí seria a taxa assim mais alta, assim, né? A 8 seria uma taxa boa para não se preocupar com refrigeração de óleo, de motor, que esse motor tem uma deficiência de refrigeração, né? Principalmente esse que não tem radiador deslocado, né? Então, quem tem um motor, quem está fazendo um motor e tem a possibilidade de mexer com o cabeçote, faz com 8 de taxa. Aí você simplesmente pega esse distribuidor aqui, regula ele com 12 inicial e mantém a curva final do carro, que é os 37. Agora, no nosso caso, não, nós estamos trabalhando com pouca taxa de compressão. Se a gente manter original isso daqui, o que acontece? Ele perde potência, está jogando o combustível fora, porque o combustível aguenta uma pressão maior no cabeçote e você está desperdiçando essa pressão, né? Então a gente tem que adiantar. Então é o que eu comentei, parte do inicial e vai adiantando até a hora que ele conseguir o melhor desempenho. No caso meu aqui, esses 42 aqui no centrífugo final, ele foi o suficiente. E ele até se eu adiantar um pouquinho mais, ele vai ficar melhor. Mas só que é o limite também. O limite desse carro aqui, ele dá 45 de final no centrífugo. Só que eu peguei e voltei esses 3 graus aí, para ter uma segurança em dias muito quentes, né? Então agora vamos ver com a E30, né? Com a E30, depois que ele tiver totalmente abastecido com E30, foi feita essa transição total, aí eu vou experimentar dar uma adiantadinha, porque 2,5% de álcool aí, em cada 10 litros aí a gente coloca aí praticamente aí tava colocando 2,70 litros de álcool, agora estão entrando 3 litros de álcool, né? Então talvez a gente consiga adiantar um pouquinho, mas isso eu vou mexer nisso na hora que tiver calor, porque o calor muda muito o carro nessa questão de ponto. No calor ele pede menos ponto, no inverno ele pede mais ponto, né? Então esse consumo é isso. É legal de vocês assistirem todos os vídeos de consumo desde quando eu comecei a fazer, porque por aqui tem uma boa base
dos giclês que vai usar. Então, para o PIC S, nossa, vai ter muita combinação, porque a gente vai para o 25 aqui. Depois tem aquela tabela que saiu no Fusca 1300 para cima de 83, que usa o 110 no ar, dá para a gente testar. Depois tem o do Gol 1300, que usou 130 no principal com 130 no ar, dá para usar. Depois tem o do Fusca 1200 americano, que usou também um PIC S. Com 20, o deles era borboleta 28, mas o Venturi era 22,5. Então dá para a gente testar também, né? Então tem inúmeros testes para esse distribuidor. Esse carburador PIC S. Depois a gente passa para outro carburador, né? Então esse relato de consumo, mais um consumo, e vamos ver o que vai acontecer agora. E nos próximos consumos aí, a gente vai conversando aí. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.